Irmãos, nós vamos continuar estudando sobre a centralidade de Cristo. Essa talvez seja a última semana que a gente vai considerar esse tema. Nós estamos estudando o livro de Efésios e nós estamos considerando os versículos 9 e 10 do capítulo 1. E os versículos 9 e 10 dizem assim, vamos ler juntos? Desejando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então esses versículos eles são muito importantes porque eles falam do tema que talvez seja o mais importante de toda a Bíblia, que é a vontade de Deus. E esses versículos nos mostram que a vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Então convergir todas as coisas é reunir todas as coisas debaixo do governo, debaixo do controle, debaixo do encabeçar de Cristo. É essa a vontade de Deus. E nas semanas anteriores nós já consideramos que Cristo, ele possui uma posição especial, central na criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ali na criação, Cristo, ele participou. Tudo foi feito por meio dele. Então nós vemos a centralidade de Cristo aí. Só que após a criação, o homem caiu. Então, a partir da queda do homem, houve a necessidade de redenção. Nós não falaríamos de redenção se o homem não tivesse caído. E porque o homem caiu, houve necessidade de redenção. Redenção é resgate, é restaurar. E mais uma vez, Cristo, ele tem um papel central na redenção, porque é Ele quem realizou a redenção. E a história, a obra da redenção, irmãos, é uma obra que toca no nosso coração, porque é uma obra de amor. Deus, ele podia ter desistido do homem após a queda. Deus podia ter desistido da humanidade. Mas por que Deus não desistiu do homem? Por causa do seu grande amor. Irmãos, isso é algo tremendo. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não desistiu do homem. E ele entregou o seu filho. E o seu filho nos amou também até o fim, até as últimas consequências. Perceba que para poder restaurar, resgatar o homem, puxa, o Senhor, ele pagou um alto preço, preço de amor. Isso revela o grande amor do Senhor. Aleluia. E na conclusão da Bíblia, mais uma vez, nós vemos Cristo ocupando um lugar especial, central. Como é que vai terminar? Como é que as coisas terminam na Bíblia? Nós vemos a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, essa cidade como noiva sendo entregue para o seu esposo. E esse esposo quem é? Jesus. Cristo. Irmãos, a história da Bíblia termina assim, com esse casamento entre Cristo e a sua noiva. Então, Cristo ele ocupa esse lugar central também na conclusão da Bíblia. E também consideramos na semana passada, e já temos falado bastante disso, que o propósito de Deus é que nós sejamos conformados a Cristo. Ser conformado a Cristo significa que Cristo é a forma, Ele é o modelo. E o propósito de Deus é nos conformar a Ele, é nos fazer como Ele é, como Cristo é. Só que precisamos tomar cuidado, porque também existem outras formas, irmãos. Existe a forma deste século, que diz respeito ao mundo, e existe a forma da nossa carne.
E nós podemos estar sendo conformados a Cristo ou estar sendo conformados ao mundo. Então, quando as pessoas olham para mim, olham para você, o que elas veem? O molde de Cristo ou o molde do mundo? Sabe, irmãos, se o Senhor nos permitir, o sentimento que eu tenho para compartilhar nessa noite é meio que uma DR. Os irmãos sabem o que é isso? As irmãs sabem. O que é uma DR? Eu não sei. É discutir relacionamento. As irmãs gostam de fazer isso, discutir relacionamento. Se o Senhor nos permitir, o que eu gostaria de propor para os irmãos é isso, irmãos. Vamos discutir o nosso relacionamento com o Senhor. Vamos considerar, vamos parar. Às vezes os irmãos, nós homens temos dificuldade para isso. Elas querem conversar sobre isso, ou o que não está legal e tal, mas a gente não quer parar para ouvir. Irmãos, eu creio que hoje o Senhor quer discutir o nosso relacionamento com Ele. Oh, Jesus, amém. Vamos parar para considerar? Amém. Vamos parar para ouvir o que o Senhor tem para dizer? Sim. Vamos avançar. Eu queria começar hoje desse versículo aqui. Ó. Essa é a nossa meta, sermos como Ele é. Vamos ler juntos Lucas 6,40, irmãos? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Amém. Então, esse versículo, ele mostra o que Cristo é para nós e o que nós somos para Cristo. Cristo para nós é o nosso mestre. E nós somos os seus discípulos. E a meta, a nossa meta é sermos como o nosso mestre é. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Eu coloquei aqui para os irmãos a definição para os irmãos considerar. O que significa ser discípulo? Então, discípulo é um aprendiz, é um pupilo, é um aluno. E o que é mestre? Mestre é o que eu sou, um professor. Essa é a minha profissão. O que o mestre faz? Ele ensina. No Novo Testamento ele ensina a respeito das coisas de Deus, dos deveres do homem. Alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa dessa maneira. Então aqui tem várias definições do que é o mestre. É um professor, é aquele que ensina, é alguém qualificado para ensinar. Jesus é o nosso mestre. Amém. E nós precisamos nos achegar a Ele como discípulo. Não, será que todos nós temos consciência disso? Será que todos os cristãos têm consciência disso? Que como cristãos nós somos discípulos e Jesus é mestre? Não vamos falar de todos os cristãos. Será que eu e você ganhamos essa consciência de que Jesus quer ser o nosso mestre e Ele quer que nós sejamos os seus discípulos? Que Ele tem coisa para nos ensinar e nós temos coisas para aprender com Ele? Será que nós ganhamos essa consciência, irmãos? Será que nós já nos decidimos a querer ser discípulos de Jesus? O que os irmãos acham? Será que a maioria dos cristãos vivem como discípulos do Senhor? Não. E quanto a mim e quanto a você, será que nós já ganhamos essa consciência e já nos decidimos para viver como discípulos do Senhor? Irmãos, como mestre, o Senhor tem muito para nos ensinar. Durante o seu ministério, Jesus, ele ensinava para os discípulos de que maneira? Foi reunindo os 12 numa escola, numa sala de aula? Como que ele fazia? Ele saía andando para os discípulos. Ia surgindo as situações, ele ia ensinando a expulsar demônios. Tinha dia que a aula era expulsar demônio. Tinha dia que a aula era curar. Tinha dia que a aula era confiar no Senhor.
Tinha dia que a aula era consultar o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro, foram perguntar, e aí, o seu mestre paga imposto? E o Pedrão, né? Ou paga. E daí a hora que vai conversar com o Senhor, me ajudem a lembrar aí. O que é que o Senhor fala para ele mesmo? Os irmãos estão lembrados? Eu lembro da passagem, mas não lembro as palavras certas. Me ajuda aí, Juninho. O que ele fala para o Senhor mesmo? Você lembra, Ovidio? Quem que lembra? O que o Senhor fala para ele? Então, ele mandou pescar, mas o que ele fala? Num reino, quem é que paga, não é isso? Quem é que paga imposto num reino? Será que o filho do rei paga? Não são os súditos? Os servos? Puxa, o Senhor está colocando como o filho do rei, não é? Mas Pedro, por que você falou que eu pago? Então, tudo bem, nós vamos cumprir isso, nós vamos pagar. Só que você vai fazer lição de casa, Pedro. Você vai pescar. E na boca do peixe que você fisgar, vai estar lá o dinheiro para você pagar o imposto por mim e por você. Olha como o Senhor é bom. Você vai pagar o meu e eu vou te dar o dinheiro para você pagar o seu imposto. Não é? E Pedro foi pescar. Quanto tempo será ele ficou ali, irmãos? A Bíblia não fala. Será que foi o dia estava para peixe? Será que foi jogar a vara e pegar? Ou jogar a rede e pegar? Ou teve que esperar ali? Esperou. Por que você está falando isso? Será que não é porque nós também já passamos por essa experiência? De dizer, Daí o Senhor fala, vai pescar. E daí enquanto você está tendo que pescar e esperar a solução do Senhor, o Senhor vai falando com você. Puxa vida. Daí ali aquela é uma oportunidade para você aprender a lição. Porque se eu tivesse consultado o meu professor, o meu mestre antes, né? Irmãos, o Senhor tem muita coisa para nos ensinar. Amém. E Ele ensinava os discípulos dessa maneira, andando com eles. E da mesma forma, irmãos, hoje o Senhor, Ele quer andar conosco. E Ele quer nos ensinar muitas coisas. Eu queria ler com os irmãos esses versículos aqui, ó. Como é que nós ouvimos esses ensinamentos do Senhor hoje? Como é que eu aprendo com o Senhor hoje? Vamos ler 1 João 2,27, irmãos? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela permaneceu. Irmãos, o Senhor ele ensina de duas maneiras. Primeiro, Jesus nos ensina por meio da sua palavra. Eu até trouxe esse livrinho aqui da história dos irmãos ver, chama O que Jesus Disse. Na verdade, esse livro não são palavras desse sermão. O que ela fez foi compilar, foi juntar todos os versículos que algumas Bíblias têm grifado em vermelho, que é Jesus falando. Ela reuniu os versículos aqui. Então aqui, esse livro é a compilação de todos os versículos que tem Jesus falando. É o que Jesus disse. Irmãos, nós precisamos prestar bastante atenção nisso daqui. Jesus, ele nos ensina por meio da sua palavra. Se eu quero aprender com Jesus, eu preciso valorizar a sua palavra. O Senhor, mesmo hoje, quando Ele fala conosco, Ele não nos fala algo diferente da sua palavra. Os irmãos estão claros disso, irmãos? Sim. Às vezes a gente fica em dúvida, será que isso é ou não é da vontade de Deus? Mas daí quando você considera o que a palavra de Deus
diz a respeito disso? É isso. Então, se a palavra de Deus diz isso, é isso, irmãos. Por exemplo, houveram grandes cristãos, vamos dizer assim, e que acabaram caindo em adultério. Irmãos que foram usados na pregação do Evangelho, na edificação de igrejas, mas que caíram num engano. Se apaixonaram por uma outra irmã, que não era a esposa, e daí é engraçado porque alguns deles chegam até a falar a respeito de oração. Você consegue considerar isso? Você é casado, e daí você se apaixona por uma outra pessoa, que não é o seu cônjuge. Precisa considerar se isso é de Deus ou não é de Deus? Não. Por que não precisa? Porque a palavra de Deus é clara a respeito disso. Bem clara. É bem clara. Então, nós podemos aprender com a palavra. Amém. Algumas irmãs estão usando o véu. Não é? O que a palavra diz a respeito disso, irmãos? Eu não pretendo falar disso hoje, não. Mas a Bíblia fala algo a respeito disso? Fala. Eu não sei se você lembra, Jean. Algum tempo lá, quando você chegou, tem um dia que a gente estava aqui na reunião de partir do pão. O irmão estava lendo 1 Coríntios, sobre a mesa. E daí do lado falava sobre o véu. Eu lembro que você bateu na Bíblia e perguntou para mim algo a respeito do véu. Você lembra disso ou não? Mas está lá na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito disso? Você precisa considerar, não é? Agora, irmãos, tem uma outra maneira também como o Senhor nos ensina, que tem muita harmonia com a palavra. É a unção. A unção. O que é a unção? A unção está falando do óleo da unção no Antigo Testamento. E esse óleo, que era usado para ungir o sacerdote, para ungir reis, esse óleo da unção, ele é tipificado, ele tipifica o Espírito. Então, quando fala da unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, aqui está falando do Espírito do Senhor que habita em nós. O Espírito do Senhor que habita em nós, quem é? Irmãos, é o Senhor mesmo. Falar do Deus triuno é algo muito misterioso. Porque às vezes a gente considera o Pai, o Filho e o Espírito, para entender certas coisas, de forma distinta. Mas, aqui diz assim, nos versículos... Aqui em 2 Coríntios 3 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Quem é o Espírito? O Senhor. Os irmãos lembram de João 14, depois João 17, quando o Senhor está prometendo o Consolador, o Espírito, e ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Voltarei. Opa, então quem que é o Espírito? É Jesus mesmo. Sabe o que eu estou querendo mostrar para os irmãos? É que o Espírito é o nosso mestre. Amém. O Espírito é o mestre que andava com os discípulos. É aquele que ensinava os discípulos. E esse mestre que ensinava Pedro, que ensinava João, que ensinava André, que ensinava Tiago, que ensinava os discípulos no ministério de Jesus, esse mestre é o Espírito que habita em nós hoje. Amém. Que habita naquele que creu em Jesus. Você creu no Senhor? Amém. Então você recebeu o mestre. Amém. O Espírito. Amém. Que é essa unção. Sim. Que habita em nós. Amém. Irmãos, e isso é real. Amém. Não é falso. Não é. Não duvide da unção. Sabe, nós precisamos ter experiência com a unção. Amém. Precisamos avançar, irmãos, em conhecer o Senhor como o Espírito. Amém.
talvez a maioria dos cristãos saiba falar bastante a respeito do Pai, a respeito do Filho, mas saiba falar muito pouco a respeito do Espírito. Talvez tenha pouca experiência com o Senhor como o Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito. O Senhor prometeu em Mateus 28, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, se nós quisermos, se nós buscarmos ter experiência com a unção, o Senhor vai nos ensinar. Amém. A respeito de todas as coisas. Amém. A respeito das coisas espirituais. Sim. A respeito da igreja, do nosso serviço. Sim. Às vezes nós não sabemos como cuidar de uma reunião. Por exemplo, você é encorajado a ter uma reunião familiar ali no seu bairro. Ah, mas eu não sei cuidar de uma reunião. Puxa, o mestre está com você. Amém. Pergunta para ele, pede para ele: Senhor, eu quero aprender a cuidar das pessoas, eu quero aprender a apacentar, eu quero aprender a evangelizar, eu quero aprender a ensinar a sua palavra para as pessoas. Sim. Se você for humilde e pedir, o mestre está com você. Amém. Ele te ensina. Sim. Ele vai te dar um sentimento, ele vai te dar uma orientação. Às vezes a gente não sabe como servir. Os irmãos que servem, por exemplo, com as crianças, a gente já tem alguns têm bastante experiência, mas aí você olha, as coisas talvez precisem mudar, talvez precisem ser diferentes. Talvez você considere os resultados e sinta que precisa ter uma mudança. Você não está satisfeito com o serviço. Irmãos, ore ao Senhor. Peça: Senhor, me dá sabedoria para servir com as crianças. Eu não quero servir só da maneira automática, da maneira como eu fiz até aqui. Eu quero aprender a servir com eficiência, de maneira que tenha resultados. Essas crianças conheçam o Senhor, essas crianças tenham experiências quando eu servir que marquem a vida delas, que elas cresçam e lembrem da irmã que me ensinou aquilo. Eu quero isso. Pede para o Senhor. O Senhor vai te dizer como fazer isso, como servir. Às vezes, irmãos, eu não estou falando agora também só de coisas espirituais. A unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas, é verdade. Sabe, será que, perguntar para o jovem, será que para estudar uma matéria lá na faculdade ou no colégio, será que o senhor entende alguma coisa disso? Será que o senhor entende de matemática? Será que o senhor entende de língua portuguesa? Será que ele entende de logaritmo, de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Será que o senhor entende do serviço de mecânica? Será que o senhor entende do serviço, sei lá, de borracheiro? Será que o senhor entende? Ele entende de agricultura? De cortar grama? Será que o senhor entende de dar aula? Será que o senhor entende de serviços domésticos? Será que ele pode me ensinar? Ele pode estar ali comigo me ensinando lições ali? Irmãos, está surgindo uma oportunidade de trabalho para mim que eu estou começando, não tinha experiência. Então estou começando essa semana. E daí eu orei: Senhor, me dá capacidade, me ajuda a conciliar as coisas, me dá inteligência, me dá sabedoria. Daí, por algumas vezes que eu peguei para fazer a coisa, eu senti a coisa fluir. Puxa, irmãos, isso para mim é a confirmação do Senhor, eu estou aqui. Amém. Ou a gente só está com o Senhor aqui na reunião, irmão? Não. Para desenvolver o meu trabalho, eu não preciso mais estar com Jesus. Não.
Irmãos, ser discípulo é andar com o Senhor. Amém. A escola do Senhor é diferente. A escola do Senhor, se você quer aprender com Ele pega na sua mão e Ele vai com você. Amém. E se você quiser, você pega o Senhor pela mão e leva Ele com você. Rodrigo, Oi. eu fiz um jardim lá em casa e todas as flores que eu fui plantando, eu fui orando. Vamos lá para vocês verem meu jardim. Coisa mais linda que é. É lindo. As flores são lindas, tão lindas. Poxa, todos sempre foram lindos. Cada plantinha que eu plantei, todas. Até uma feinha que o Leonardo me deu horrível. Você vê, tá coisa mais linda, desse tamanho. Coisa mais linda. E todas as plantas eu orei. Todas. Senhor, eu ia falando pro Senhor de plantar as flores. Para Ele cuidar, porque eu não sabia plantar, também nunca plantei nada assim de flor, né? Nossa, tá coisa mais linda, pra você ver. Amém. Puxa, nossa vida familiar, como pais, como esposo, nós precisamos aprender com Jesus. Como ser um marido que te agrada, Senhor? Me ensina. Como ser um pai que te agrada, Senhor? Me ensina. Vocês que são pais como eu, você não tem aí como que eu posso dizer, uma preocupação, um desespero, quando você considera esses dias, e você se sente capaz de fazer tudo, você tem resposta para tudo? Ô irmãos, eu não sei se você se sente assim, mas eu me sinto muito incapaz. Nós vivemos dias maus, existem tantas situações se levantando, e aí ainda nós temos o nosso próprio temperamento que às vezes não ajuda, que também precisamos aprender com o Senhor. Às vezes o nosso caráter precisa de correção, e se nós formos humildes, nós vamos nos achegar: Senhor, eu quero aprender, me ensina a ser um bom marido, um marido que te agrada. Me ensina a ser um pai que te agrada. Às vezes o Senhor vai te dizer: essa unção funciona, irmãos. O Espírito, ele se move em nós. Quando você ora, essa unção se move. O mover da unção é o mover do Espírito. Amém. E ele fala. Às vezes ele diz: vamos lá, meu, se move aí. Por exemplo, você pede, você ora para ser pai. Eu vou falar coisa que já aconteceu comigo. Isso acontece muito, a gente prega, e daí você ora a respeito da palavra, daí o Senhor vem através da unção. Vamos lá, agora é a hora de agir. Por exemplo, a Giovana muitas vezes pede para assistir desenho. Daí ela liga um desenho, liga lá Barbie. E daí ela está lá assistindo o Barbie. E eu estou com o Senhor. Eu estou com o meu mestre. E daí eu sinto dentro de mim. Isso tem acontecido algumas vezes. Eu começo a ouvir o desenho, as coisas que o desenho fala. Irmãos, Barbie é extremamente fútil. É fútil, Barbie. Ensina as nossas meninas a namorar, a ficar, a valorizar roupa, maquiagem, o corpo, a sensualidade. É isso. E daí, tem horas que o Senhor fala: vamos lá, vai, levanta aí, e vai lá e desliga. Quando a unção vem e fala, porque a gente pediu, ele vem e fala. Se você pedir: Senhor, me ensina a ser um pai que te agrada, acredite, essa unção vai se mover em você. E daí quando a unção falar, daí cabe a mim e a você obedecer ou não. E daí quando a unção fala para mim isso, vai lá e desliga, ou vai lá, não é só desliga também. Você vai aprendendo, Senhor, vai lá e diz para ela por que aquele não é bom. E eu falo para ela, eu gosto de falar de física, Giovana, e falo: Giovana, Barbie é fútil. Isso Deus não gosta. Você quer assistir desenho? Vamos assistir desenho de Jesus. Muitas vezes eu faço isso, às vezes a Lídia faz isso. Só que para isso, irmão, nós precisamos primeiro querer ser discípulo.
querer aprender. E muitas vezes, o que nos impede de querer ser discípulo, irmãos, é o nosso orgulho. E daí quando a gente ora e pede, daí o Senhor ele se move, ele vem e fala. Aquele sentimento interior que surge, te dizendo, é o Espírito, é o Mestre falando. E daí quando o Mestre fala, agora cabe você a ouvir ou não, obedecer ou não. Você pode desprezar o ensinamento da unção. Os irmãos têm experiência de desprezar o ensinamento da unção, irmãos? Às vezes acontece com a gente algo relacionado à nossa impulsividade em fazer as coisas, em dizer as coisas também. Às vezes a unção fala, para. Às vezes a unção fala, agora fica quieto, não é para falar agora. Mas por causa da nossa impulsividade a gente vai e fala. Por causa da nossa impulsividade a gente vai e faz. Por causa da nossa impulsividade a gente vai e compra. Por quê? Daí quebra a cara. Mas o Senhor é bom, irmãos. Você sabe, como professor, uma coisa que eu aprendi é que com o erro também se aprende. Eu não sei se vocês já tiveram professores assim. Eu já tive professores assim, depois ouvi outros especialistas dizendo a respeito disso. Então, eu lembro de professor de matemática que quando a gente errava, por exemplo, um exercício, ela falava para não apagar, mandava fazer o certo de novo. Daí você tinha o errado e tinha o certo. Você aprende com o erro também, mas precisa de humildade, porque quando erra é necessário arrependimento. Senão a gente persiste no erro, irmãos. Não é? Então, louvado seja o Senhor é o nosso mestre. Amém. Oi. Hoje eu estava sentada lá na sala e a amiga estava assistindo um desenho lá, eu olhando assim, não tinha nada demais. Daí de repente apareceram uns fantasminha lá, sabe? Daí os fantasmas falavam assim, a gente vai chamar os outros fantasmas do mundo exterior para tomar conta da árvore da vida. Nossa! Vocês ouviram isso, irmão? Eu falei, o que é isso, gente? Daí tem um desenho lá que parece 3 cabeças, o bobe, tigre e dragão. A gente tem orado, a gente tem falado bastante da guerra espiritual, e eu tenho lido Guerra contra os Santos. Os espíritos enganadores, eles usam a mídia, eles usam desenhos, eles usam filmes, eles usam novelas. Outro dia eu falei lá no acampamento sobre a novela, né? Uma novela, e daí tinha aquela novela das 6, em que tem aqueles meios irmãos, e o casalzinho lá, achavam que eram meio irmãos ainda, se apaixonaram. E essa menina começa a viver um conflito. Puxa, eu estou apaixonada pelo meu meio-irmão. Numa conversa com a irmã mais velha, a irmã mais velha começa a dizer para ela, para com isso, não existe pecado. Pecado é você não amar. A coisa não está mais só na homossexualidade, daqui a pouco vai para o incesto. O que é incesto? É relacionamento entre irmão e irmã, pai e filha. É isso que a mídia ensina. E o que está por detrás disso? Espíritos enganadores. Agora, irmãos, o Espírito também fala. O Espírito também quer ensinar. Mas nós precisamos querer ouvir. Ainda considerando sobre o nosso relacionamento com o Senhor, aqui Cristo ele nos deixou o exemplo. Olha o que fala nessa passagem de João 13. Vamos ler juntos? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, Para que, como eu vos fiz, façais vós também. em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Veja com que objetivo o Mestre nos ensina. Ele nos ensina para que nós sigamos o exemplo dele. E a maneira de Jesus ensinar não é apenas por palavras, é também com exemplo. Isso não é algo maravilhoso? Jesus, ele nos deu exemplo. Irmãos, Jesus, ele é muito inspirador. Aqui, ele fala que o discípulo, ele não está acima do seu Senhor. Ele fala, vocês me chamam de mestre e de Senhor. E vocês fazem bem, porque eu sou mestre e eu sou o Senhor. Mas se eu, sendo mestre, eu lavei os vossos pés, olha a lição que o Senhor está ensinando aqui: humildade. Puxa, irmãos, isso envolve tantas questões práticas, que nós ainda somos deficientes, mas que precisamos aprender com o Senhor, a lavar os pés uns dos outros, a lavar os pés dos irmãos. Sabe, às vezes nós temos dificuldade para entender essas coisas. Às vezes tem até católicos que entendem melhor isso do que nós. Os irmãos estão lembrados da figura do Papa fazendo isso? Lavando o pé da turma lá? Puxa, vocês não ficam chocados com o testemunho desse Papa aí? Com algumas coisas que ele faz? Vocês acompanham ou não? Eu não, nunca vi. Outro dia, ele foi pedir perdão para os evangélicos ortodoxos. Pedir perdão por uma época de perseguição que a Igreja Católica matou. Ele foi lá pedir perdão. Ele se aproxima das pessoas, né, quebrando aquelas impressões, tal, né? Aquelas barreiras de um sacerdote e tal. E vem com exemplo de muita humanidade. Humilde. Mas, às vezes nós somos espirituais demais e não temos nenhuma humanidade. Nenhuma aplicação prática de amor. Nós vemos o próximo passando necessidade e não estendemos a mão, não ajudamos. Mas oramos, vamos orar por ele. Somos espirituais. Mas tem coisas, irmãos, que além de ser espirituais também precisamos ser humanos. Não é? Bom, só que isso também não é para você ficar cobrando um do outro não, tá? É para eu e você aprender com o Senhor. Amém. Aquele livro de oração, jejum, acho que eu e Eliseu estou orando. Para Isaías lá, não adianta você orar e jejuar se você vê o próximo irmão seu passando necessidade e não ajudar. Daí você vai lá e dá o dízimo e tal. Não adianta tudo de nada. E o irmão que está passando necessidade não ajuda, né? Aí fica sem comer, orando, jejuando. Poxa. Você vê um irmão passando necessidade, você não dá uma mão para o irmão não ajudar. Poxa. Isaías não tem isso. Tem um milagre que Jesus fez, aquele paralítico que desceu pelo telhado da casa. Ele fez o milagre não pela fé do paralítico, pela fé daqueles que o levou, dos amigos. É verdade. Viu a fé dos amigos e curou. Puxa, isso é humanidade, né? É se compadecer do próximo. E eu tenho visto, irmãos, eu falei de católicos, tem uma... Graças ao Senhor, isso também acontece no nosso meio aqui. Mas nós vamos ser tocados por esses exemplos. Por exemplo, eu dou aula para uma aluna que voluntariamente ela alfabetiza irmãos lá na igreja, uma paróquia lá. Tem um monte de adulto, isso em Piracicaba, uma igreja grande, um monte de adulto que não sabe ler e escrever, e voluntariamente ela vai lá, dedica parte do tempo dela para ensinar essas pessoas a ler e a escrever. Eu tenho um outro amigo, professor, também católico, que a cesta básica dele, ele sempre vai e doa para alguém. É lógico que eu tenho conhecimento dessas coisas. A Bíblia também fala, o que você faz com a mão, a outra não precisa saber. Você não precisa sair anunciando essas coisas que você faz. Mas na conversa com essas pessoas, eu acabo descobrindo, percebendo humanidade, amor, não é?
Irmãos, isso é seguir o modelo de Jesus. É ser como o Senhor é. Eu vou pular aqui para o significado de cristão. Ó. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E o que significa ser cristão? Significa ser seguidor de Cristo. Cristão vem do termo grego cristiano. Tem até pessoas que têm esse nome, né? Cristiano, que significa cristão. Então, irmãos, cristão, o que é ser cristão? Você é cristão? Você é cristã, Isa? Você é cristã, Esther? Você é cristã, Edinho? Você é cristã, irmã? Você é cristã? Nós não somos cristãos? Irmãos, um cristão é alguém que segue Cristo. Amém. E segue Cristo imitando Ele, fazendo as coisas que Ele fez. Ele ensina, Ele instrui para que nós sejamos como Ele é, como o Mestre é. Ele nos deu o exemplo para fazermos as mesmas coisas que Ele fez. E diz lá que é bem-aventurado aqueles que praticam isso. Naqueles versículos que a gente leu. Nós precisamos considerar o que significa ser cristão. Muitas vezes a gente diz que é cristão, mas não tem nada de cristão no nosso viver. Eu não estou falando isso para jogar um peso nos irmãos. Eu estou falando isso para que nós paramos para refletir e ganhamos uma consciência mais forte do que significa dizer eu sou cristão. Você tem consciência do que significa dizer eu sou cristão? E ó, irmãos, e levantar a bandeira de Cristo e dizer que eu sou cristão é um desafio para nós, até mesmo aqui no Brasil. Tem países que é um desafio você levantar a bandeira e dizer eu sou cristão. No Nepal, na Coreia do Norte. Mas no Brasil, em que a gente tem toda a liberdade, lá no trabalho, lá na escola, dizer eu sou cristão, também é um desafio. Agora, dizer eu sou cristão significa dizer eu sou um seguidor de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo, alguém que aprende com Cristo. O meu mestre, o meu professor é Cristo, o meu exemplo é Cristo, o meu modelo é Cristo. Durante a história da humanidade, houveram muitos homens notáveis, como Gandhi, por exemplo, teve vários homens notáveis. Mas o nosso modelo, irmãos, é Cristo. Amém. E ser como Ele, olha esses versículos, eu só vou ler. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como? É como Ele é. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se trataram mal o mestre, não espere ser bem tratado por se declarar cristão. Perseguiram Cristo, talvez persigam você também por causa disso. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Essa é aquela história do rei que perdoou a dívida do servo, daí o servo não perdoou a dívida do conservo dele. Irmãos, esse rei é o Senhor Jesus, Ele se compadece, Ele nos perdoa. Nós também devemos perdoar os nossos conservos, como Ele nos perdoa. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é o nosso modelo, irmãos? Cristo. A nossa meta é ser como Ele. Amém. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós.
Você se sente perdoado pelo Senhor diariamente? Quando você pede, Jesus, me perdoa, o que você espera ouvir de Jesus? Está perdoado. Quando as pessoas pedem perdão, declare para as pessoas aquilo que você quer ouvir do Senhor. E aqui o Senhor fala isso: perdoa, assim como eu vos perdoei. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É como Ele, humilde, obediente até a morte. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmãos, o Senhor é o nosso mestre. E o que Ele quer nos ensinar é ser como Ele é. Amém. É isso. Amém. De maneira, nós não podemos perder de vista o Espírito nisso. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, eu vou ler na linguagem de hoje, que é o versículo de baixo. Vamos ler juntos? Portanto, Todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Tem uma coisa que me intriga muito, irmãos. Tem uma coisa que me intriga bastante, eu não sei se te intriga também. Quando a gente ouve uma palavra a respeito dessa, muitas vezes surge um desejo de querer praticar isso. E muitas vezes eu me esforço. Só que sempre que eu me esforço, eu descubro que só o meu esforço não é suficiente. Eu me esforço para ser um marido que agrada a Deus, eu me esforço para ser um pai que agrada a Deus, eu me esforço para perdoar, eu me esforço para amar, eu me esforço para querer demonstrar humanidade, mas cada vez que eu me esforço, eu descubro que eu não consigo. Só que também existe um outro extremo, que eu também já percebi que não funciona, que é aquele extremo. Então a coisa é o Espírito, então eu vou esperar o Espírito vir e me mudar. Eu vou esperar o Espírito vir e me transformar. Eu vou dormir e vou acordar outro pai. Quando o Espírito vir, eu vou levantar e eu vou ser outro irmão que serve na igreja. Eu vou ser outro marido. E esse esperar o Espírito, irmãos, parece que também... Os irmãos estão entendendo? Vocês vivem essa intriga também ou não? Então o que eu faço? Eu me esforço ou eu espero o Espírito? Eu me esforço para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um bom irmão? Ou eu espero o Espírito me tornar um bom pai, um bom irmão, um bom marido? Irmãos, eu diria que é os dois. Você precisa encontrar aqui o meio termo. É se esforçar para quê? É buscar o quê? Espírito. O Espírito. Não é ficar parado esperando o Espírito também, não. É buscar, ter comunhão, entrar no quarto, em secreto, tirar o véu, ficar na presença dele, ouvir o que ele tem para ensinar. E quando você ficar ali contemplando o Senhor dessa maneira, isso você pode fazer na sua casa e pode fazer aqui nas reuniões também. O resultado é que todos nós, com o rosto descoberto, na presença do Senhor, refletimos a glória que vem do Senhor. Amém. É que nem um espelho. Eu estou diante de Cristo, que as pessoas vão olhar em mim se eu for um espelho. É Cristo. Quando você olha para o espelho, o que o seu espelho reflete, Denise? Eu mesmo. Você. Se você é o espelho e você está diante de Cristo, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo. E ali diante de Cristo, a glória do Senhor. O que fala sobre essa glória do Senhor? Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é O Espírito. Irmãos, nós precisamos conhecer o Espírito. Amém. O Espírito é o nosso mestre. O Espírito é o Senhor Jesus. O Espírito,
é o que nos transforma, mas nós precisamos buscar. Precisamos ter uma atitude no sentido de buscar o Espírito. Precisamos sim querer ser pessoas melhores, mas nós não vamos conseguir só com o nosso esforço. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito. Amém. É isso, irmãos. Amém. Isso vai nos tornar como o Senhor é. Amém. Para terminar, tem 5 minutos. Eu quero que vocês vejam um exemplo do que é ser como Cristo é. O Pedro vai pôr um filme que tem um vídeo que tem 5 minutos. Repare, alguns irmãos talvez já tenham visto. O pastor, talvez nem ele espera uma atitude de alguém como essa. Que é a atitude, essa pessoa que está falando com o pastor, irmãos, eu posso afirmar, essa pessoa é um cristão. É um cristão de verdade. E a mãe desse irmão que está falando com o pastor também é um cristão de verdade. Porque o que eles falam ali, puxa, reflete o Cristo. Veja os irmãos, por favor. Tem como apagar a luz aí? كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك. مين هو أخو أحد الضحايا اللي حصل الاعتداء عليهم في الفيلم؟ قل لي شعورك يا بشير، قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظره. يا حبيبي. أنا ليا 2 أخوات. يا حبيبي اتفضل. 2 دول الشهيد بشوي رمضان كامل والشهيد جمهورية رمضان كامل اللي أنا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي. بشوي صوماليين. بشوي وصوماليين. بشوي 25 سنة، صوماليين 23 سنة. يا حبيبي. دول شرف للمسيحية وشرف ليا وخليني ماشي رافع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي. عظيم إيمانك. قل لي، كلمني عن إيمانك اللي أنت رافع بيه راسك، إزاي؟ خلينا نتعلم. وأعطانا داعي أزيد من اللازم يعني إن هو ما رفعش الفيديو وهم بيصرخوا ويقولوا يا رسول. يعني داعي هي اللي زودته في الإيمان أكثر. يا سلام. داعي. عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما فتحش الصوت ان هو اخواتي كانوا موجودين ويقولوا يا رسول، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعي في تنظيم داعش كله. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس ما بتبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا وخلينا نتشرف بيهم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفته مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات، بس والانجيل برضه ما جاي حب اعداء بارك لعنيهم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حق على الدوله انها ترد لنا جزء من الغالين اللي كان فاضينا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لما يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا احنا ما كناش عارفين حاجه. بس اسالك سؤال يا بشير. الفتره بس اللي قعدوا فيها دي هي دي الضربه الجويه بس تشتغل لنا مسؤول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا واللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي. بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خدتني في الشارع هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام انا بقول لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلت من الملكوت.
ايه كمان؟ صدقني بالامانه كلام مش انا بقول لك ده كلام من على لسان امي. مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول له يا راجل لو ده عايز معدي في الشارع اللي هم الاشخاص ده عايز معدي في الشارع وقلت لي طعام اللي جمعوا اولادي بس اقول له ربنا ينور عينك يا ابني اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ رب يجعل كل ليهم نور من عينيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعزينا يا حبيبي الماما واخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير، شكرا يا حبيبي. شكرا. Não é um testemunho de cristão, irmão? Meu Deus. Não, não é? Louvado seja o Senhor. Vamos levantar e orar, irmãos? Senhor Jesus. Amém. Senhor, fortalece a nossa fé. Queremos ser seus discípulos de verdade. Aprender com o Senhor. Aprender a sermos cristãos. Seguir o modelo do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos seguir os seus ensinamentos. Aprender com as coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Tanto na palavra, Senhor, quanto no nosso viver diário, que a sua unção possa vir nos ensinar a respeito de todas as coisas. Pai, dá-nos sede de aprender. Ó, dá-nos anelo de aprender, vontade de aprender, humildade para querer aprender. Nos ensina a ser cristãos. Ó, Senhor, nos ensina a ser cristãos. Queremos carregar o nome de Cristo. Queremos carregar o testemunho de Cristo. Senhor, nós confessamos que ainda estamos tão aquém. Ó, somos tão aquém. Senhor, mas queremos continuar na sua escola, aprendendo com o Senhor, seguindo o seu modelo, andando nos seus caminhos. Ó Senhor, o nosso desejo é nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, que a sua glória possa se tornar cada vez mais forte. Ó Senhor, queremos buscar a sua presença diariamente, Senhor, e que a sua glória possa brilhar cada vez mais forte para nós, nos tornando como o Senhor é, parecidos com o Senhor. Que as pessoas próximas de nós possam ver Cristo em nós. Que as pessoas no nosso ambiente que temos pouco contato também possam ver que somos diferentes, possam ver o testemunho de Cristo na nossa vida. Em tudo, Senhor, queremos fazer famoso e engrandecido o seu nome. Ó Senhor, o Senhor é tão inspirador para nós. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por testemunho de irmãos como esse, que sentem honrados em dar a vida por Ti. Ó Senhor amado, Senhor, de fato o seu amor é quem nos conquista. É o seu amor que nos faz querer dizer para Ti: não mais eu, só quero a Ti, Senhor. Ó Senhor, não quero mais expressar eu. Não queremos mais expressar quem somos, Senhor. Queremos, Senhor, ser transformados. Ó Senhor, queremos desistir de quem nós somos, para aprendermos a ser como o Senhor é. Ó Senhor amado, o mundo carece de Ti. A igreja carece do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Senhor, abençoa-nos cada vez mais com seus ensinamentos, com a sua presença, com a sua unção de maneira forte, nos ensinando, dá-nos sensibilidade, ajuda-nos a nos relacionar com o Senhor como o Espírito, ajuda-nos a Te entender, a Te conhecer, a saber reconhecer o Senhor, porque o Senhor não está morto, o Senhor vive, o Senhor é o Espírito,
que está aqui, Amém. que habita em nós, Amém. que anda conosco. Amém. Ó Senhor amado, Amém. nosso destino e a nossa esperança é o Senhor. Amém. A nossa história é o Senhor. Amém. Toda a eternidade estaremos contigo. Amém. Que essa história já possa ser escrita hoje, de andarmos juntos contigo. Amém. E sermos quem o Senhor é, quem o Senhor planejou que nós